100 mil inscritos, chegamos nos 6 dígitos de inscritos. É uma honra receber essa plaquinha e ter essa galera acompanhando o canal. Então, nesse vídeo eu queria contar um pouco da história do canal, por que que ele existe, como que começou, como que eu produzo conteúdo. Começar pelo nome do canal, G Coelho. G Coelho é uma abreviação do meu nome, Gabriel Coelho. E eu comecei esse canal aqui para falar de livros, estudos, contabilidade e mercado, como o logo do canal mostra, né? E aí tem as orelhinhas ali do coelho, que é o meu sobrenome. Então eu vejo muita gente nos comentários agradecendo, pô, vocês me ajudaram, pô, obrigado, vocês são fera. Na verdade, tem uma pessoa só por trás de tudo que você vê aqui, sou eu, que faço desde a produção, a edição, thumbnail, a parte da comunidade do canal, tudo eu que vou fazendo, vou descobrindo, vou metendo a cara, e é uma experiência muito enriquecedora e é bacana ver o feedback da galera. Inclusive agora eu estou me aventurando com um site Linguagem dos Negócios. Lá eu pretendo fazer artigos, colocar conteúdo extra do canal, alguns produtos a mais para vender. Depois, se você quiser conhecer a página, tá em elaboração ainda, linguagemdosnegócios.com.br. Pretendo fazer bastante coisa lá sobre contabilidade. Então, como que começou a história desse canal? Bom, eu comecei a postar vídeo quando eu terminei o meu mestrado em contabilidade na Universidade Federal. Eu fiz um mestrado acadêmico em contabilidade e adquiri a rotina de produzir conteúdo semanal para as aulas do mestrado. Se você conhece alguém que já fez mestrado, sabe que toda semana tem apresentação, tem debate, tem texto, tem discussão e você adquire muito conhecimento discutindo na prática os assuntos ali das matérias. Então, quando acabou o mestrado, eu resolvi continuar produzindo conteúdo, só que para a internet. E aí tem uma diferença absurda entre a linguagem acadêmica que a gente usa no mestrado para produzir um artigo, para submeter para uma revista, e a linguagem necessária para fazer um vídeo e falar com o maior número de pessoas. A linguagem acadêmica não é tão bem aceita aqui. A maioria das pessoas já pula o vídeo, retenção mínima, ninguém gosta. Então eu tive que começar a adaptar a minha linguagem porque eu já estava quase que de saco cheio daquele mundo acadêmico. Nessa época eu decidi parar, não fazer o doutorado e também não pretendo voltar a fazer doutorado agora, porque eu percebi que chega um determinado ponto que na academia, principalmente na área de gestão, administração, contabilidade, o negócio começa a ficar bem distante da realidade e eu sempre gostei da parte prática. Um exemplo de que eu sempre gostei da parte prática é porque durante toda a minha trajetória acadêmica, desde o ensino médio, eu sempre trabalhei e estudei. Então, essas duas coisas caminharam juntas durante toda a minha vida. Já no ensino médio, eu trabalhava e foi aí que despertou a minha paixão por negócios. Eu praticamente tocava um negócio da família lá, fazia a gestão e aí queria estudar muito administração. A administração me encantava desde moleque já. Na época não tinha essa discussão que tem hoje na internet, devo ou não fazer faculdade. Era muito claro que tinha que fazer faculdade, até hoje eu defendo que tem que ser feito. Não só pelo diploma, na verdade o diploma é o mínimo que a faculdade vai te dar. Ela vai te dar bagagem, vivência, contato, leitura, vai te dar, nossa, muita coisa. Então eu tinha certeza que eu queria fazer faculdade e faculdade de administração. E aqui na minha região tem uma das 5 melhores faculdades do Brasil, só que tem que passar num vestibular muito pesado para conseguir uma vaga. E eu botei na cabeça que eu queria passar nesse vestibular. E aí fiquei ali um bom tempo no meio dos cursinhos, trabalhando e fazendo cursinho, até conseguir a minha vaga no curso de administração. Eu lembro que eu demorei para entrar, mas quando eu passei, eu acabei passando em 3 vestibulares, e um deles foi em administração, numa faculdade estadual, e o outro em contabilidade, numa faculdade federal. E aí eu fui louco de fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Na época podia, depois veio uma lei que proibiu uma pessoa cursar 2 cursos em faculdades públicas, né? Mas enquanto podia, eu fiz os 2 e trabalhava além disso. Então a rotina era ir para o estágio de manhã cedo, depois ir para a faculdade de administração, ir para a faculdade de contabilidade e passar o final de semana aí fazendo os trabalhos, estudando para a prova, essa rotina insana. Mas essa dinâmica me ajudou demais, porque eu fiz administração e contabilidade, então tem várias matérias ali que você pode validar, e
o trabalho em si fazia eu enxergar e entender conceitos que às vezes não estavam muito claros durante uma aula. Por exemplo, eu lembro que nas primeiras aulas de contabilidade eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade. Aquela rotina de escritório, parte fiscal, parte de folha de pagamento, parte societária, tudo aquilo ali a gente fazia, escritório pequenininho. Uma dica que eu dou para minha galera que estuda comigo é, pô, se tem a possibilidade de escolher um lugarzinho pequeno que está começando, vai trabalhar ali que você vai aprender muito. Muitas vezes você vira gerente porque não tem ninguém para assumir aquilo ali. Então você vai coordenar uma área, vai implantar processo porque está começando, né? Quando começa, a primeira pessoa que faz alguma coisa já ganha um cargo de destaque. Então eu ia para a aula de contabilidade e o professor falava: contabilidade é a ciência que estuda, registra o patrimônio para tomada de decisão. Você pode aprender isso decorando ou da maneira que eu fiz. No dia seguinte que o professor falou isso, eu estava no escritório e aí o dono do escritório ali e entra um cliente, olha para o dono do escritório e fala: eu preciso demitir um funcionário porque a minha folha de pagamento está muito inchada. Vai acabar a temporada, não vai ter mais tanto fluxo de caixa e eu preciso enxugar minha folha de pagamento. Quem que eu demito? Ele precisava tomar uma decisão. O dono do escritório olhou para mim e falou: Gabriel, emite um relatório aí para mim da folha de pagamento do último mês. Emiti o relatório, passei o relatório para o dono do escritório, que apresentou para o dono da empresa e ele decidiu: não, demite esse cara aqui. Ele está ganhando muito e não está correspondendo. Então prepara a rescisão. O dono do escritório olha para mim, prepara a rescisão que esse cara vai ser mandado embora. O que aconteceu agora? Eu que fazia folha de pagamento, estava ali imputando dados quando uma decisão precisou ser tomada, aqueles dados que eu imputava diariamente, reajuste de salário, férias, 13º, falta, hora extra, tudo isso foi levado em consideração para gerar uma informação para que fosse tomada uma decisão. Então eu buscava entender os conceitos da faculdade na prática e aí me ajudava em muito. Por isso que eu consegui terminar os 2 cursos, sou formado em contabilidade e administração e conheço um pouquinho de cada área. E aí, como a faculdade demora 4 anos ali para você se formar, eu aproveitei esses estágios, que para mim não é uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas sim de você aprender, conhecer novas áreas, conhecer pessoas, e comecei a fazer vários estágios para ver aonde que eu queria trabalhar realmente, onde que eu queria fazer uma carreira. Então eu passei por escritório de contabilidade, banco, trabalhei, fui estagiário do Banco do Brasil, então uma dinâmica completamente diferente. Depois eu fui trabalhar com perícia contábil, importação, até que no final, no meu último ano de graduação, eu passei num trainee de auditoria para trabalhar numa Big Four. Então, além de ter essa experiência acadêmica, que é produzir artigo científico, fazer pesquisa, analisar dados, eu tive também essa bagagem do mundo real e sempre gostei muito de como as coisas são feitas na prática, porque parece que em determinado ponto ali a academia começa a criar uma bolha e fala só entre eles. O aluno que já começou a trabalhar, está na pegada do trabalho, às vezes se depara com assuntos que tem na academia que não tem muito a ver. Então eu sempre gostei de levar essas duas coisas, trabalho e estudo, junto e um complementando o outro. E aí eu realmente fui aprender contabilidade, o que é a contabilidade dentro da firma de auditoria que eu passei 3 anos. Ali você vê tudo. O que você deixou de aprender na faculdade, você é obrigado a aprender, porque o dia a dia do trabalho exige de você muito conhecimento em contabilidade, em Excel, em falar com pessoas. Eu consegui juntar dentro da minha experiência com auditoria o conhecimento de administração e contabilidade. E aí conheci um mundo totalmente novo, aprendi muito mais que nos 2 cursos da graduação, e ali na auditoria eu pude viver uma experiência que é ter acesso e ajudar a montar as demonstrações financeiras das empresas auditadas antes mesmo de serem publicadas. A gente aprende na faculdade que quem monta as demonstrações financeiras é a empresa, mas muitas vezes, para agradar o cliente, o próprio auditor já monta o Word ali com a demonstração financeira para a empresa só assinar. Vai rolando o esboço da demonstração financeira, vão sendo feitas alterações, mas a auditoria ajuda muito nesse processo da elaboração da demonstração financeira. Mas se você for responder numa prova, saiba que quem é responsável por fazer a demonstração financeira é a empresa. O auditor só analisa e emite uma opinião. Então, depois de ter toda essa bagagem, eu pensei: aonde que eu posso aplicar tudo isso?
eu resolvi sair da firma de auditoria porque eu percebi que se eu continuasse lá, eu não ia, o escritório que eu estava não tinha muito para onde crescer e eu ia ser obrigado a mudar de cidade, topar morar em outro lugar que não onde eu moro, e eu não estava disposto a fazer essa transição, e tiveram outras questões ali internas ao trabalho de auditoria que me fez desanimar um pouco dessa carreira. Eu acabei encerrando a minha carreira de auditoria com 3 anos. Foi durante esse tempo que muitos mitos que a gente aprendeu na contabilidade caíram na minha frente no dia a dia da prática contábil. Por exemplo, a gente sempre aprende como que se registra tal transação. Aí você aprende débitos e créditos, partidas dobradas, não, isso gera um passivo, isso impacta o ativo, vai para resultado. Essa lógica ela funciona. Mas o que acontece na prática é que existem várias maneiras de interpretar uma mesma transação e de registrar ela no balanço. Por vezes, as empresas fazem transações nada usuais que você tem que pensar na contabilização porque você nunca viu aquilo antes. Então, por vezes, a gente se deparava lá em loco no cliente com algo que ele tinha registrado que não tinha nem precedente no CPC. Aí tinha que fazer ligações, fazer call com gerentes em São Paulo, envolver toda uma área técnica para que pudesse interpretar o CPC. E como que vamos registrar isso? Eu acho melhor desse jeito, mas a empresa quer daquele. E aí tem todo um debate. Então, a contabilidade que a gente aprende, 1 mais 1 dá 2, na verdade, na prática, ela, dependendo da interpretação da norma e de como a operação é feita, ela permite com que mais de uma contabilização seja feita, desde que não infrinja e os princípios não sejam afetados. Mas eu aprendi demais com a auditoria. Depois que eu saí da auditoria, eu resolvi começar de novo, comecei a trabalhar em uma outra empresa e fiz concurso público. Eu acabei sendo aprovado num concurso público. Junto com o meu cargo público, eu fui fazer mestrado e aí estudar a contabilidade enquanto ciência e discutindo e aprender como se dá uma aula de contabilidade, produzir artigo, tudo isso em 2 anos no mestrado. Quando acabou o mestrado, eu decidi começar a produzir conteúdo para a internet, trabalhando e produzindo conteúdo para a internet. Alguns meses depois de eu começar o canal, eu recebi o convite para lecionar numa faculdade. E aí eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia, que era a faculdade hoje, como que funciona hoje. Eu lembro que a coordenadora do curso me chamou, foi uma indicação de uma amiga do mestrado, e ela falou, eu tenho essas disciplinas aqui que nenhum professor quer dar. E eu assim, mas ninguém quer dar? Que disciplinas são? Contabilidade introdutória. Putz, é uma das disciplinas mais importantes que tem. Se o aluno não entende a contabilidade introdutória, que é a base, ele nem tem como continuar o curso, ou então nada dali para frente vai fazer sentido. Aí ela perguntou, você quer dar essa disciplina? Eu disse, não, eu quero, eu aceito esse desafio. E aí foi no dia das aulas que eu tentei tornar aquela disciplina o mais didático possível para que qualquer um pudesse entender. Porque eu sabia que se o aluno não entendesse aquele momento ali, contabilidade introdutória, o que é um ativo, um passivo, a dinâmica das partidas dobradas, todo o curso não faria sentido. E eu vi isso na prática porque, ao mesmo tempo que eu peguei uma disciplina na primeira fase, eu peguei na 8ª fase. E nos alunos da 8ª fase, eu esperava que eles já estavam saindo da faculdade, eles já soubessem tudo isso, ou pelo menos lembrassem de como é feito. Então eu lembro que numa aula eu fechei um balanço patrimonial do zero, abri a empresa, várias transações, faz a apuração do resultado de exercício, emite o balanço e DRE, e eles olharam e falaram, nossa, que legal, nunca tinha visto isso, 8ª fase de contabilidade. E aí eu, nossa, o que está acontecendo aqui? E eu descobri que é possível sim uma pessoa se formar em contabilidade sem ter passado por essas etapas, feito várias vezes escrituração, feito lançamento contábil. E eu pensei, o que está acontecendo? Comigo não foi assim. E aí eu tentei, por meio das disciplinas que eu lecionava, passar o máximo de conhecimento possível para que a galera pudesse gostar e aprender e ter a base para aí sim escolher aonde vai trabalhar, ter noção de como é que funciona. Porque se você não entende o básico, você está ali só passando o tempo. Se você não entende como funciona débito e crédito, você não pode ter acesso a um diploma de contador. Pelo menos é o que eu vejo. E aí, nessa faculdade, eu comecei a montar aulas muito didáticas,
com slides totalmente fáceis de entender, contando história, com storytelling. E aí, durante a pandemia, eu pegava trechos dessas aulas que eram gravadas e colocava no YouTube. E foi aí que o canal começou a pegar tração. E aí eu comecei a fazer o seguinte cálculo. Pô, eu lecionei uma aula para 30, 40 pessoas durante 1h30. Um trecho de 15 minutos dessa aula que eu botei no YouTube já tá batendo 400, 500 visualizações em 2 dias. Pô, mas tem uma diferença absurda que o conteúdo é o mesmo, só que o aproveitamento e o alcance disso é completamente diferente. E aí eu comecei a observar esse meu canal, que eu postava uma vez sim, uma vez não, os números, e comecei a tentar entender tudo aquilo. E eu comecei a me apaixonar por aquilo ali, porque eu percebi que o problema que eu estava vendo na sala de aula, naquela realidade ali que eu estava lecionando, era um problema praticamente geral. E aí eu comecei a produzir vídeos didáticos e aí um pouco mais elaborados. E aí, além de trabalhar, além de dar aula, eu comecei a separar um tempo para aprender edição de vídeo, para aprender como que faz animações. E aí comecei a montar esses vídeos que começaram a ganhar atração. E o meu objetivo era chegar ao ponto de eu ter o vídeo, por exemplo, balanço patrimonial, DRE. Quando uma pessoa digitasse no Google, o meu vídeo ser um dos primeiros a estar lá em cima. Isso era quase que um desafio para mim. Eu quero fazer um vídeo tão bom que eu vou subir no topo para mostrar que é possível. Qualquer pessoa que se dedica, que consegue, que entende a lógica da internet, vai conseguir. Para mim, isso tem um peso muito maior do que publicar um artigo científico numa revista A1, por exemplo. Você fazer um vídeo que ajuda 500 mil de pessoas a entender um tema, para mim, e aí eu não estou criticando ninguém, tem mais valor do que um artigo científico muito bem escrito que vai lá no seu Lattes. O poder que esse vídeo tem, o impacto que esse vídeo tem, para mim, é muito maior. E aí a gente está falando de um vídeo educativo que vai ajudar alguém, né? Não de um vídeo que seja só entretenimento. Então, depois que eu descobri essa lógica, eu comecei a cada vez mais editar vídeos e aí chegou um determinado ponto que eu pedi para me afastar das aulas. Eu saí da faculdade e comecei a estudar edição, produzir mais vídeos e lancei um curso, que é o curso de contabilidade animada, onde eu explico toda essa contabilidade introdutória, que é o básico que você precisa ter, seja num curso técnico ou num curso de graduação, que você precisa conhecer para seguir carreira na contabilidade. E esse curso veio saindo muito bem e eu fiz tudo isso com animações. Eu percebi que as animações elas permitem entregar o máximo de informação possível de uma maneira didática. Enquanto você está aqui olhando para minha cara e eu estou tentando passar a informação dessa forma, com as animações você não vê o tempo passar. Eu vi no feedback dos alunos, nossa, isso é bom, gostei, agora eu entendi. Então eu fiz muitas animações e agora eu finalizei um curso de como fazer vídeos animados, seja você professor, você quer começar a produzir conteúdo, você gosta dessa maneira de produzir conteúdo. Eu fiz o curso Vídeos Animados com Videoscribe, onde eu explico passo a passo quais são os 3 passos que eu faço para montar um vídeo e publicar nas redes sociais ou entregar no seu trabalho ou vender um produto. Independente do tipo de conteúdo que você for produzir, esse curso vai te ajudar a montar o seu vídeo animado e ali colocar a sua ideia na internet. Hoje o canal já passa de 110 mil inscritos. A dinâmica para quem dá aula na internet ou quem vai ensinar na internet ou quer ajudar alguém explicando conteúdos é diferente de um canal que está sempre hypado, sempre contando novidade. Os números eles trabalham de uma forma diferente, mas crescente. Sempre tem procura por aqueles termos. Se você parar para pensar, cada semestre entra uma turma nova de contabilidade, de administração. Então os termos base estão sempre sendo procurados. Então você está sempre sendo ranqueado, sempre tem visualização, sempre tem procura, sempre tem comentário. Eu comecei a explorar outros tipos de vídeo, como dublagens utilizando inteligência artificial. E para 2025 eu pretendo continuar produzindo conteúdo, mas sempre lembrando que a internet até hoje não é o meu foco, a minha atividade principal. Eu continuo trabalhando, mas isso aqui para mim me apaixona. Hoje eu vejo professores aí que narram que estão com dificuldades, querem largar tudo. Talvez, se você só depender da internet para viver, talvez seja complicado. Os números oscilam muito, a grana que vem depende de vários fatores, mas se você faz isso como um hobby, é a melhor maneira
tanto para você, porque você está sempre estudando, e no meu caso, eu gosto do YouTube, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, porque é só assim que eu aprendo. Eu leio os textos acadêmicos, interpreto e quando eu explico para o outro, aí sim eu aprendo. Então eu quero continuar estudando e aprendendo para o resto da vida e essa maneira aqui na internet de passar conteúdo para mim é fantástica. Eu ajudo uma galera, faço amigos e ainda acabo aprendendo cada dia mais um fato novo. Então se você esteve comigo até agora, se você é um dos 100 mil inscritos, obrigado por ter se inscrito no canal, obrigado por ter feito essa plaquinha aqui acontecer. Era uma meta eu encerrar o ano de 2024 com essa placa e realmente aconteceu, consegui bater a meta. Para 2025 vamos seguir produzindo muito conteúdo e fazendo cursos aí para ajudar essa galera que está tendo dificuldade na área. Hoje eu tenho o curso de contabilidade animada, para quem tem dificuldade em contabilidade. Eu tenho o curso de como produzir vídeos na internet e tenho o site Linguagem dos Negócios. Eu pretendo fazer muita coisa a mais em 2025 e conto com você aqui no canal. Eu espero ter te ajudado com todo esse conteúdo. Na sequência vão aparecer outros vídeos que podem te ajudar. Por aqui eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço!